Uma vez famosa ou infame por sua posição sobre a poligamia nos dias de hoje, a Igreja Mórmon é mais conhecida por seus jovens missionários zelosos que batem nas portas de nossos subúrbios, prometendo iluminação esta noite, embora menos celestial. Os membros da Igreja reivindicam benefícios fiscais muito generosos, enquanto outras religiões na Austrália ficam sem. Alega-se que os livros mórmons estão realmente sendo preparados em um imposto enorme. Não fez nada. HMM. Eu quero saber se você me mostra o caminho e salva a alma dele hoje. O livro de Mórmon é algo que toda pessoa na Terra deveria ler de acordo com os famosos missionários da Igreja, distribuídos nas portas ao redor do mundo. Promete responder a todas as grandes perguntas da vida. Mas esta noite vamos abrir um conjunto dos livros que os Mormons preferem que ninguém leia, seus livros financeiros e fazendo perguntas que nunca antes tiveram que responder. Eu simplesmente não conseguia acreditar nesse tipo de descaramento dessa evasão fiscal. O fiscal, o perdedor é um governo australiano e um povo australiano ou se instituições de caridade. Esses registros contam uma história condenatória sobre uma religião que na verdade é administrada como uma corporação multinacional e agora é acusada não apenas de violar seu próprio código moral, mas também de infringir a lei. Você acha que a Igreja é culpada de fraude? Em uma seita você não questiona a liderança. E me ouve, Jesus, estou chamando Neville. Pouco fez uma carreira brilhante escrevendo erros, mas há um lugar em que o advogado nunca pensou que seria capaz de encontrar sequer um indício de atividade ilegal. E isso é dentro da Igreja Mórmon. Se você tivesse que montar uma defesa pela maneira que a Igreja gasta seu dinheiro, como sua defesa parece não muito boa. Ele tem uma defesa e o real gostaria de vê-lo acontecer. Nada está acontecendo. E o silêncio é ensurdecedor. Mormonismo, também conhecido como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, é uma fé cristã fundada na década de 1820 em Nova York e agora tem sua sede em Salt Lake City, Utah. A religião é talvez mais conhecida na Austrália por seus missionários andando pelas ruas, espalhando a boa palavra, que é algo que Neville fez antes de se tornar bispo e junto com sua esposa os representantes da Igreja na União Europeia em Bruxelas, mas nos últimos anos ele perdeu a fã não apenas na religião, mas especificamente na maneira como ela administrava suas finanças. É um grande conjunto de corporações que tem como uma religião secundária. Então você acha que isso é muito mais um negócio do que uma religião? Claramente é. Quero dizer, é tão óbvio que é onde a modelagem fundamental da Igreja Mórmon, para mim, está errada como uma instituição religiosa que não pode se justificar como religião porque é receber lucro ao invés de lucro. Distribuir é uma lição nunca aprendida depois de anos de doação generosa para a Igreja. Ao contrário dos seguidores da maioria das outras religiões, os Mormons são obrigados a entregar 10% de sua renda no que é conhecido como dízimo. Igreja. Ou seria na casa das centenas de milhares, mas o pode até ser mais, mas muito dinheiro. Muito dinheiro. Na maioria dos outros países ocidentais o dízimo é dedutível, mas não na Austrália. Aqui você só pode reivindicar uma dedução se der para uma caridade, não uma religião. Então, os Mormons estão explorando uma brecha. Eles registraram sua própria caridade na Austrália e exigem que seus membros depositem o dinheiro do dízimo lá em vez de doar diretamente para a Igreja. Parece ser uma farsa gigante, e isso é uma farsa não por Mormons comuns, mas pela Igreja em Salt Lake City. Qual você acredita ser o principal objetivo desta operação? Acho que o principal objetivo desta
Operação é garantir que os Mormons continuem pagando o dízimo, continue pagando dinheiro para a igreja. Schneiders do Advent Sydney Morning. Herald tem trabalhado conosco nesta investigação. Ele calculou que ao alegar que os dízimos são na verdade doações de caridade, os Mormons australianos conseguiram sacar 400 milhões de dólares em deduções fiscais não legalmente disponíveis para seguidores de outras religiões. Se você é católico e vai à igreja coloca dinheiro no prato, não recebe uma dedução fiscal por isso da mesma forma. Se for muçulmano ou se for judeu, ou nenhuma outra religião na Austrália recebe seu benefício fiscal, mas os Mormons se estruturaram de tal maneira na Austrália que doações comuns e notícias para uma igreja recebem dedutibilidade fiscal, dizendo que quase todo esse dinheiro é gasto em caridade. Então qual é o nome desta organização de caridade? É um Fundo Fiduciário de Caridade dos Santos dos Últimos Dias. Então onde isso se classifica ao lado de outras instituições de caridade na Austrália, de acordo com sua contas, é uma das maiores instituições de caridade da Austrália, recebe mais doações do que a Oxfam, mais do que o Beyond Blue, mais do que a Caritas. A Agência de Ajuda Internacional da Igreja Católica ainda não tem presença pública na Austrália, provavelmente porque a Latter-day Saints Charities Australia é de fato uma empresa de fachada que parece existir apenas no papel, não tem funcionários, nem site, nem escritório, nem despesas, mas sua receita disparou desde 2014. Coincidentemente foi quando as regras fiscais foram atualizadas, tornando muito mais lucrativo para a igreja canalizar suas doações através de uma instituição de caridade. A mudança foi extraordinária por isso. Passou de 36,0 para 100 milhões de dólares. Em uma década o número de Mormons na Austrália nessa época não cresceu. Se alguma coisa diminuiu um pouco, há sérias dúvidas se isso é invasão fiscal ilegal. A suposta estratégia de sonegação de impostos fica ainda mais claro quando você olha quanto dinheiro Mormon é dado para caridade na Austrália em comparação com o resto do mundo. Aqui há apenas 60 mil Mormons, mas juntos aparentemente eles dão 93 milhões de dólares por ano para caridade, mas fora da Austrália, onde a dedutibilidade do dízimo não é um problema, os 16 milhões de membros da igreja juntos dão apenas 25 milhões de dólares por ano para caridade, e isso torna os Mormons australianos os mais generosos do planeta. Não faz sentido que os australianos sejam tão desproporcionalmente generosos em comparação com os Mormons do resto do mundo, por que os Mormons australianos iriam contrariar completamente a tendência dos Mormons nos Estados Unidos, no Canadá, na Grã-Bretanha, na Nova Zelândia, e ser algo como 70 a 100 vezes mais generoso, simplesmente não somava as reivindicações da igreja. O enorme orçamento da LDS Charities Australia é de alguma forma administrado por apenas um punhado de voluntários locais. Mas alguns acreditam que a verdade é que na verdade acabou a sede Mormon na América, e se for esse o caso, seria ilegal na Austrália sob a lei australiana. Se você estiver administrando uma instituição de caridade como esta, você precisa ser gerenciada ou ter a maioria de suas operações gerenciadas na Austrália. Parece implausível que ela possa gerenciar um orçamento tão grande que possa distribuir dezenas de milhões de dólares a cada ano sem funcionários pagos. Mas parece difícil de acreditar se a igreja é a vencedora. Em toda essa situação, quem é um perdedor? O perdedor é um governo australiano e o povo australiano. Há centenas de milhões de dólares em dinheiro que deveria ter sido tributado. Que não foi isso, literalmente centenas de milhões de dólares que deveriam estar no governo australiano, que eles poderiam girar ou o que eles quiserem. Você se sentiu cúmplice neste esquema tributário? Eu pensei que se eu ficasse em silêncio eu seria cúmplice. Estou cansado de viver a mesma vida antiga. Neville Rocco já foi encarregado pela igreja de pesquisar os benefícios fiscais disponíveis para as religiões, mas agora ele se sente doente ao pensar que pode ter, sem saber, ajudou a religião a evitar pagar seu caminho. Então, junto com outro ex-Mormon, Neville apresentou uma queixa ao regulador de caridade da Austrália. No entanto, nem o regulador nem o escritório de impostos dirão se estão investigando a igreja por causa das leis de privacidade. Há texto não pago que deveria ser pago. E eu achei isso muito perturbador. E agora descobrimos o que a igreja realmente tem feito com as chamadas
Doações excedentes em vez de usar esse dinheiro para caridade. A religião construiu um fundo 2 de 100 bilhões de dólares e você ganhou. Não acredito como eles estão gastando o dinheiro. Você pode me dar? No fundo do rio. O diabo veio me levar para casa. Me deite no fundo do rio. A igreja é tão exigente com seu tempo e suas energias. Durante seus 20 anos na igreja mórmon, Sue e Trevor nunca imaginaram que um dia seriam tão felizes fora dela, não sendo mais uma mulher. Também é muito mais barato agora que eles estão livres da obrigação de pagar o dízimo, as taxas de membro mórmon, que equivalem a uma boa parte de seus ganhos. Eu acho que as pessoas em casa teriam que pensar o que seria 10 de minha renda. Por mais de 20 anos é muito dinheiro. Sim, mas no final não foi um encargo financeiro que levou os jovens a deixar a igreja. Foi um momento de partir o coração com seu filho mais novo, Nathaniel, em 2009. Aos 15 anos ele estava lutando para aceitar. Ele era gay, um grande pecado na fé mórmon, e um com o qual ele sentiu que não podia mais viver. Recebi uma ligação dizendo que meu filho havia sido levado para a emergência e isso foi um grande choque, apenas um tremendo sentimento de afundamento no poço de seu estômago. E então, quando fomos para o hospital, eu acho que como pai houve um tremendo sentimento de fracasso. Consciência, sim. E eu acho que foi galvanizado por meu filho estrangeiro. Ele estava com medo de sair porque ele pensou: HT, nós não o amaríamos mais. Os jovens não podiam apoiar uma religião que não aceitava seu filho e os deixou em 2014. Eles achavam que tinham visto o pior da igreja até ouvirem sobre nossa investigação sobre suas finanças. Está agindo como uma grande corporação que está reduzindo seus gastos e enganando o fiscal, e nós apenas pensamos, mas não é isso que a igreja deveria ser. Foi muito difícil conciliar isso sem entender. E certamente a mensagem de Jesus Cristo é apenas giz e queijo. Nossa investigação de 6 meses expôs suposta evasão fiscal não apenas na Austrália, mas também nos Estados Unidos. A igreja tem canalizado doações para um fundo 2 de 100 bilhões de dólares projetado para evitar impostos e aumentar o valor. Agora que esse fundo controversamente tem status de isenção de impostos, porque os mormons afirmam que foi criado para fins religiosos, de caridade ou educacionais. Mas isso é difícil de acreditar quando você vê como o moinho está realmente gasto. Fiquei chocado que havia 100 bilhões de dólares não fazendo nenhum tipo de trabalho de caridade. Barrister Neville Rocco é um delator que ajudou a expor a confusão financeira da religião na Austrália. Ele está chocado ao saber que a igreja construiu um gigantesco poço de dinheiro na América, gastando bilhões comprando ações de empresas de tecnologia como a Apple, Microsoft, Google e Amazon, bem como pagando para construir um shopping center chamativo no centro de Salt Lake City, onde a igreja está sediada. Toda a cena de Thomas Monson, que era então a prisão, a igreja abrindo que shopping e cortar o rio e dizer: vamos fazer compras. Quero dizer, como um membro africano médio da igreja era muito pobre reage a uma cena como essa, em que eles vão para essas áreas e dizem que pague seu dízimo primeiro antes de pagar qualquer outra coisa, que seja apenas uma doutrina perversa que é maligna. Quando você tem essa quantia de dinheiro não sendo empregada para ajudar quem está em necessidades genuínas. Do Secret Stockpile foi exposto por um
ex-membro da igreja em um site chamado Mormon vaza a liderança da igreja A. Muito defende o baú de guerra com o proeminente Mormon e o antigo bispo Mitt Romney dizendo que estou feliz que eles não apenas economizaram para um dia chuvoso, mas para uma década chuvosa. O que é de tão ruim em economizar para um dia chuvoso, porque o dia chuvoso das renas está definitivamente aqui. Muitas pessoas que estão sofrendo poderiam ter seu sofrimento aliviado se, ao invés de desviar esse dinheiro em investimentos, eles investissem em indivíduos e famílias. O que você acha que eles estão economizando? Porque eu ouvi que uma explicação era boa quando a segunda vinda de Cristo vier. Precisamos ter algum dinheiro para isso por esse tempo, e eu pensei: que relevância o dinheiro virá se Jesus Cristo voltar? Como é 100 bilhões vão ajuda? Você tem preocupações sobre a maneira que a Igreja Mormon está administrando seu dinheiro? Aqui na Austrália, bem obviamente nós não vamos a uma organização em particular, mas é realmente importante que tenhamos uma forte integridade nas regras sobre instituições de caridade. Andrew Lay é o ministro assistente de caridade. Quando ele estava na oposição no início deste ano, ele exigiu que o escritório fiscal investigasse imediatamente as alegações de que os Mormons estavam sonegando impostos. Mas agora que ele está em governo e tem o poder de fazer algo sobre isso, de repente ele está puxando seus socos. Se a Igreja Mormon for capaz de se passar por uma instituição de caridade, bem, questões de aplicação de impostos são de responsabilidade do escritório de impostos. Quero dizer, não posso ajudar, mas tenho a impressão de que falas com o grande jogo da oposição e agora estás a agir com muito cuidado no governo. Bem, é importante como membro do governo aplicar as regras de forma justa e transversal. Preciso ter a certeza que fazes as regras absolutamente. Então, por que você não está mudando as regras? Bom, é certamente na área de elisão fiscal multinacional garantido que a Austrália não seja usada como um paraíso fiscal e não seja usada como um paraíso fiscal por instituições de caridade, e quando algumas pessoas exploram brechas, pode haver uma degradação da integridade do sistema. Você usou a palavra brecha. Há uma brecha no momento. O bem, precisamos ter certeza de que as regras estão certas. Então estou certamente aberto. Então, o que você está fazendo para ter certeza de que as regras estão corretas? Eu sinto que estamos andando um pouco em círculos aqui. Então você disse que cuida das regras sob suas regras, caso ela ser capaz de se passar por uma instituição de caridade. Agora não vou a assuntos específicos de organizações particulares em um comunicado para pedir à igreja efetivamente confirmada que está sentada em um enorme estoque de dinheiro, mas disse que o dinheiro foi formado em suas palavras. O singular propósito de convidar é ajudar as pessoas a virem a Cristo, acrescentando que esta foi sua missão divinamente designada. No estrangeiro, você acha que a igreja é culpada de fraude? Ou se eu absolutamente posso passar no banco e passar no barco W embora o governo possa ser lento em agir, Trevor e Sui, dado que eles não se juntaram a centenas de outros ex-mormons em uma ação coletiva contra a igreja. Eles acreditam que é hora das contas da igreja serem responsabilizadas. Quero dizer, serei apenas muito simples. Quero o meu dinheiro de mergulho de volta. Eu paguei sob falsos pretextos. Sim, como você se sente sobre tudo isso agora, ó? Roubados, eles estão ficando cada vez mais ricos e mais ricos e não estão fazendo nada com o dinheiro. Estrangeiro. Obrigado por assistindo 60 Minutos Austrália. Inscreva-se em nosso canal agora para novas histórias e clipes exclusivos toda semana, e não perca nossos segmentos de minutos extras e episódios completos de 60 minutos no 9nw.com, bem como o aplicativo Nini Now.